Uma boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa estar em nossos corações, nos nossos sentimentos. E é com uma alegria, novamente, que a gente retorna aqui na FEMEL. Tivemos aqui há dois meses atrás, falando sobre felicidade. Hoje nós vamos falar sobre um tema que já foi nosso irmão Everton, já na sua prece, já deixou a deixa sobre a transição planetária. Vai voltar nesse tema. O tema, na verdade, a gente usa esse tema desse livro aqui, No Rumo do Mundo de Regeneração, do Manuel Filomeno de Miranda, Speak, do Divaldo Franco. Não se assustem com os meus livros. Eu estava brincando no início ali que, na verdade, hoje não é uma palestra. Nós temos um grupo de estudo lá no Guia de Luz chamado EAD, Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Então a metodologia hoje vai ser mais ou menos assim, sabe? Não vai ser uma palestra, vai ser um estudo. Então a gente passa aí, às vezes, dias, semanas estudando um assunto, e eu tenho a missão de em 45 minutos, 50, a gente conseguir destrinchar esse assunto. Então quando a gente fala, para a gente não perder tempo, quando a gente fala de regeneração, não tem como a gente não se lembrar do sermão profético de Jesus, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 24, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 13, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 21. Você vê os três evangelistas, que são os evangelhos sinóticos, que a gente chama, são parecidos, porque o Evangelho de João já é mais espiritualizado. Nesses três evangelhos, esse sermão profético de Jesus é muito semelhante. É muito semelhante. Então, para a gente chegar nesse sermão profético, vamos trazer primeiro uma passagem de Humberto de Campos, está lá no livro Boa Nova. Ele começa falando nessa mensagem, nesse trecho do livro, de que Jesus, depois que foi batizado por João Batista, para cumprir as escrituras, as profecias lá no Rio Jordão, ele sai de Jericó e sobe até Jerusalém, antes de ir para Galileia, tudo a pé. Jericó, Jerusalém pertinho, seus 10, 12 quilômetros. Mas de Jerusalém até Galileia, 150 quilômetros a pé. Mas antes ele passa por Jerusalém e senta na frente do templo todo-poderoso dos fariseus lá em Jerusalém. E fica ali a observar as pessoas entrando, saindo, como se estivesse ali analisando o que se passa na mente, na cabeça de cada um que entra e sai daquele templo. Tinha um grupo de sacerdotes. Dentre esses sacerdotes, um deles, chamado Hanã, sentiu um magnetismo do Cristo. E, por razões que não sabe explicar, foi ter um diálogo com ele. Obviamente, ele naquele pedestal de sacerdote, de sumo sacerdote, mais tarde ele vai ser o sumo sacerdote do templo de Jerusalém, ele começa a ver aquela pessoa de cabelos divididos ao meio, diferente, cabelos compridos, pele queimada do sol, as vestimentas diferentes, e ele já vê que é uma pessoa que não é dali, reconhece que é um galileu, é da Galileia. Aí ele chega a Jesus e pergunta para ele: Galileu, o que fazes aqui em Jerusalém? Já fez a primeira pergunta. Olha que interessante. E como esse Hanã, por que a gente traz Hanã? Hanã, ele simbolizava tudo que é de exterior, tudo que é externo. Aquele sacerdote religioso do templo de Jerusalém que estava preocupado com as formalidades daquele ritualismo que existe no templo, preocupado em poder manter o poder que tinha em cima da sociedade. Então ele representava essa pessoa que fazia essas perguntas, justamente achando que dentro dele ele tinha resposta, mas na verdade totalmente cheio de dúvidas. Será que a gente conhece pessoas assim? Será que nós, no nosso dia a dia, a gente também fazemos essas perguntas? Principalmente, muitas vezes, a gente olha e pergunta: por que tanta violência? Por que tanta dor e tanto sofrimento? Por que tantas injustiças? Por quê? Então a gente traz um pouco desse Hanã dentro de nós e começa a questionar
e isso é importante, as coisas mundanas ao nosso redor, para a gente poder também se entender. Só que nessa busca, muitas vezes, na hora que a gente chega a perguntar sobre as mazelas da nossa vida, todas elas de maneira geral, muitas vezes a gente também pede socorro. E nessa pedir o socorro, a gente olha para os céus, e imaginando que vai abrir alguma coisa no céu, e vai descer um poder superior, que vai tirar aquela dor, aquele sofrimento de dentro de mim. E muitas vezes é isso que nós fazemos, procurando esse milagre, se assim podemos dizer, algo fenomenal que vai tirar aquilo que eu tenho de dor dentro do meu peito. Eu me lembro, na minha infância, eu tinha mais ou menos a idade da minha filha, Manuela, uns 10 anos, lá em Ribeirão Preto. Eu já contei a história de Ribeirão Preto no circo aqui. Hoje é outra história. Lá eu tinha uns 10 anos e meus pais eram católicos, mas eles tinham uma amizade com um casal que era evangélicos. Eu não vou saber qual que é a igreja evangélica, mas eles eram evangélicos. E eles pediram para o meu pai se poderiam me evangelizar. Era como no catolicismo a gente fala catecismo, né? Na igreja deles eu nem sei como que era, mas era uma evangelização. Meus pais permitiram, então eles vinham lá em casa fazer a evangelização só comigo. Olha que missão bonita. E eu sempre, sabe, eles vinham lá, vieram várias vezes, mas um dia me marcou muito, porque a mulher dele, eu não lembro o nome deles, mas ela usava um retroprojetor. Quem é mais antigo vai lembrar que era um retroprojetor, tinha uns slides coloridos, aí colocava, ele era redondo. Aí colocava vários slides dessa e ele apertava o botãozinho e fazia plect, e ia projetando a imagem daquele slide. Até o momento que projetou uma imagem que me impactou muito. A imagem era de Jesus, como se fosse o próprio Deus, no meio de nuvens. E em volta dessas nuvens, cheio de anjos de asas. E aquela nuvem bem clara, uma multidão de anjos e Jesus no meio. E embaixo, na terra, fogo e uma série de humanos ali, sabe, queimando naquele fogo. E aquilo me impactou. E na evangelização eles falaram para mim que aquele era o dia do juízo final. Que toda a religião deles, né, que eles esperavam a vinda do Messias, porque esse Messias iria trazer o dia do juízo final, onde seriam julgados todos da terra. Os justos ganhariam o céu, junto com Cristo, e os injustos ganhariam o fogo eterno do inferno. Aquilo me marcou tanto, que eu fiquei, vocês não têm ideia quanto tempo. O tempo armava lá do lado de fora de casa, e eu ficava olhando para as nuvens. Será que é hoje que Jesus virá? E eu ficava com isso. Aí eu abria a janela e ficava imaginando, mas se ele vier hoje, e meu pai, de repente, ele não consegue esse céu, e a minha mãe consegue. Eu ficava com essas indagações. Um vai para o céu, o outro vai para o inferno, e eu vou para onde? E aquilo me dava um drama, me dava um estresse, sabe? Era algo bom para chacoalhar? Foi muito bom para chacoalhar. Resultado de todo esse chacoalho, estudo, para tentar entender, compreender que raio que era isso do dia do juízo final. Então hoje no Espiritismo a gente consegue clarear bem sobre essa questão. Haroldo Dutra nos traz um estudo bem interessante sobre essa questão hebraica, do porquê que o sermão profético de Jesus é tão contundente e tão amedrontador. Para vocês, para dar uma relembrada assim, essa parte do sermão profético é aquele momento onde Jesus, eles estão saindo do templo de Jerusalém e subindo o Monte das Oliveiras, onde ele faz esse sermão profético. Na hora que ele está saindo do templo de Jerusalém, os apóstolos perguntam para Jesus: Senhor, olha que maravilha esse templo. Todos eles deslumbrados do templo de Jerusalém. Eles eram galileus, do lado do mar de Tiberíades, lá na Galiléia, pessoas simples. É aquela monstruosidade de templo. Olha que maravilha. E Jesus fala para eles assim: derrubareis este templo e eu vos erguerei em 3 dias.
linguagem profética. Que seria? É possível erguer um templo de pedras naquele 3 dias? Continuam subindo o monte. Vamos no Monte das Oliveiras. E lá ele começa a fazer esse sermão profético. Nesse sermão profético, está lá nesses capítulos 24 de Mateus, 21 de Marcos, 21 de Lucas e 13 de Marcos. Depois vocês dão uma olhadinha lá. É assustador. Diz que vai chegar o tempo que não vai ter, vai se voltar nação contra nação. Os pais vão matar os filhos vão matar os pais. As mulheres, ai das mulheres grávidas, não vão ter tempo de parir. Aquele que está em cima da casa não vai ter tempo de descer. O sol vai perder a luminosidade. A lua vai perder o seu brilho. As estrelas vão cair. Enfim, é uma catástrofe só. E ainda termina assim. E ai daqueles dias que está passando por essas aflições. Porque se não for a misericórdia do Pai, ninguém as suportará. As aflições. Não é tentador? É tentador. E depois, ainda vem São João com um apocalipse, sabe? De uma forma toda simbólica, de uma forma toda metafórica, cheia de símbolos, trazendo mais amedrontamento, se podemos dizer assim. Porque é assim que nós somos ensinados nas nossas catequeses. Medo. E não é isso que a doutrina espírita vem trazer para nós. Não é a doutrina espírita. Para começar, Apocalipse não significa Armagedon, não significa catástrofe. Apocalipse significa, do grego, revelação. Revelação do quê? Aí que a gente tem que começar a pensar. Mas vamos um pouquinho mais. Por que será que... Porque na verdade dos 3 evangelistas, quem escreveu primeiro foi Mateus. Mateus foi o que escreveu primeiro. Depois vieram os evangelhos de Marcos e depois os de Lucas. A impressão que a gente tem que Marcos e Lucas deu até uma copiadinha lá de Mateus. Mateus era um evangelista que escreveu principalmente para judeu. Lembra de Mateus, o cobrador de impostos? Escreveu para judeu. E os judeus, vamos voltar lá atrás, eles tiveram vários profetas. Vários profetas. Esses profetas vieram trazendo revelações desde Abraão. Foram trazendo revelações. Até mais ou menos 400 anos antes de Jesus, tivemos o último profeta, Malaquias, que veio trazer a profecia da vinda de Jesus. E depois tivemos 4 séculos, entre aspas, de abandono. Os judeus ficaram como se a gente tivesse as nossas casas espíritas e, de repente, do nada, por 4 séculos, nós não tivéssemos mais manifestações mediúnicas. Vai apertar? Será que acabou aqui? Não. Segura apertar. Aí. Apertado aqui. Melhorou? Aí. É como se nós não tivéssemos mais manifestações mediúnicas por 4 séculos. Então, os hebreus, os judeus, ficaram com esse sentimento de abandonados. Escreveram vários livros sobre isso, sabe? Os mestres, os rabinos, escreveram vários livros sobre isso. Nós temos, por exemplo, os testamentos dos 12 patriarcas, nós temos a Gênese de Adão. São vários livros falando numa linguagem profética e apocalíptica. Por quê? Porque eles tinham essa seguinte visão: nós somos o povo escolhido, somos o povo escolhido por Deus. Nós somos justos. Na visão deles, eles eram justos. Todos os outros povos são ímpios, são infiéis, são injustos. Só que eles param para analisar toda a saga deles. Poxa, a gente foi escravo lá na Babilônia, a gente foi escravo no Egito, nós perdemos a nossa terra, não achamos nossa terra, a gente está para lá e para cá. E agora nós somos ainda praticamente num regime de escravidão com romanos. Porque 200 anos antes de Jesus, os romanos dominavam o mundo, sabe? Eles não eram escravos propriamente dito, mas tinha que tudo que eles produziam tinha que passar para uma parcela daquilo dos romanos. Tanto é que lá naquela região da Palestina, nós tínhamos lá Pôncio Pilatos, um governador romano, e eles eram mordidos com isso. Então eles imaginavam, nós que somos, entre aspas, justos, somos castigados todo dia. Nós perdemos as nossas terras, nós temos dores, nós temos sofrimentos, porque nós somos fiéis a Deus e nós sofremos. E eles, olha os romanos, eles são prósperos, são ricos,
tem muitas moedas, tem ouro, dominaram o mundo. Então, na cabeça deles, isso é interessante, eles pensavam assim, não entendiam essa questão de justiça e injustiça, mas não perdiam a esperança. E por essa razão eles começaram a imaginar, a gente tem que criar alguma coisa para saciar essa minha esperança. Qual que é? O nosso Deus único um dia vai puni-los. E aí começou toda essa literatura que a gente chama de gênero apocalíptico. Aí a gente vai entender, quando a gente lê esses livros lá do Antigo Testamento e dos Hebreus, e vai ver o Evangelho de Mateus, a gente fica chocado. A literatura, a linguagem é a mesma. Então Mateus, ele expressa ali o sermão profético de Jesus. Né? Ele passa isso aí. Mas a linguagem é de Mateus, foi ele que escreveu. E ele puxa isso da origem dele, judaica. Essa era a linguagem, era uma linguagem apocalíptica, ou seja, uma linguagem reveladora. Aí a gente já começa a imaginar, bom, Caetano, essa linguagem reveladora, isso de Mateus, então algo simbólico? É algo simbólico. O Apocalipse é algo simbólico? É algo simbólico. Ali você vai encontrar os selos, as trombetas, os hinos, os anjos, tudo em número de 7. Quem já leu o Apocalipse já vê isso. Por quê? Que raios número de 7? Sempre 7. São 7 trombetas, são 7 candelabros, são 7 anjos e aí vai. Tudo tem um significado simbólico. Então, Apocalipse é revelação. Revelação do quê? De desastre, de catástrofe? Não. De ciclos, de etapas, de momentos pelos quais nós passaremos. E isso é interessante, porque quando a gente vai falar de ciclos, a gente começa a imaginar, mas ciclo do quê? Bom, o nosso planeta Terra, eu sei que ele gira em volta do próprio eixo, aproximadamente 24 horas e alguns minutinhos ali, segundinhos. 24 horas é um ciclo, 24 horas. Divide 24 por 4, dá 7 pedaços de 7 horas. É isso, né? De repente eu erro nas minhas contas. O nosso planeta gira em volta do Sol. 365 dias, 5 horas e uns quebradinhos. Aí divide por 4, nós vamos ter as 4 estações do ano. Então a gente começa a ver que os ciclos físicos, eles têm regras. E quando fala de ciclo, vamos para o nosso estudo do Oyate. Aqui, vou pegar para você, deixa eu espalhar aqui melhor. Tem uma passagem, uma entrevista do Chico Xavier, muito interessante, interessantíssima. É um pouco antiga. Ele deu para a revista da LBV. E está essa LBV, ela tinha um caderno de mensagens. E essa entrevista do Chico está lá, em 1954. Na verdade, quem deu a entrevista foi Emmanuel, que o Chico sempre responde, conforme o meu orientador, o benfeitor espiritual Emmanuel. Então, Emmanuel que realmente faz essas revelações. Uma das perguntas dessa entrevista, o entrevistador pergunta assim: pode Emmanuel dizer-nos algo a respeito da verticalização do eixo da Terra e das transformações que esta sofrerá? Olha a pergunta, perguntando sobre essa verticalização do eixo da Terra e sobre as transformações que a Terra terá. Resposta do Emmanuel, através do Chico. Afirma nosso orientador espiritual que não podemos esquecer que a Terra, em sua constituição física, propriamente considerada, possui os seus grandes períodos de atividade e de repouso. Começa respondendo que os ciclos têm um período de atividade e depois um período de repouso. Então os ciclos se dividem normalmente por 4 e eles têm um período que sobe a atividade. A atividade é como o dia. A gente acorda de manhã às 6 horas da manhã, está meio sonolento, vai pegando no tranco, aí vai correndo o dia, vai vindo o trabalho, a gente vai ficando agitado e a coisa vai subindo, até o final do dia. Aí chega o momento de repouso. A gente vai tomar um banho, já vai procurar ter uma alimentação mais leve, vai dormir. Esses
Ele quer dizer isso, então tem atividade e tem repouso. Olha o que Chico falou, Emmanuel, né? Cada período de atividade, cada período de repouso na matéria planetária. Qual planeta? Planeta Terra. Que hoje representa o alicerce de nossa morada temporária, pode ser calculado cada um em 260 mil anos. Ele falou isso em 1954. Que raio de ciclo que Emmanuel estaria nos falando? No nosso sistema solar, o maior ciclo de um planeta em volta do Sol é Urano, 84 anos. E esse 260 mil anos é só metade do ciclo, cada período. Então é 260 mil anos de atividade e 260 mil anos entrando numa descendente de repouso. Vamos ver, ele continua. Atravessando o período de repouso da matéria terrestre, a vida se reorganiza, enxameando de novo nos vários departamentos do planeta, representando assim novos caminhos para a evolução das almas. Diz que a vida vai se regenerando de acordo com essas atividades e com esses repousos. Assim sendo, os grandes instrutores da humanidade nos planos superiores consideram que desses 260 mil anos de atividade, 60 a 64 mil anos são empregados na reorganização dos pródromos da vida organizada. Então, no comecinho desses últimos 260 mil anos, 60 mil anos mais ou menos, foi para reorganizar essas vidas que estariam ali, as novas espécies, as novas raças. Nesse período, segundo os antropologistas, é isso, né? Antropólogo que estuda os antropólogos e os geólogos da Terra e os antropólogos a nossa formação lá atrás. Os antropólogos dizem que ali estava mais ou menos surgindo o Homo sapiens, né? Que antes era outra série de homos, mas não era o Homo sapiens, que é realmente a nossa espécie. Logo em seguida, continuando Emmanuel, surge o desenvolvimento de grandes raças, como grandes quadros, enfeitam assuntos e serviços que dizem respeito à evolução do espírito na Terra. Assim, depois desses 60 a 64 mil anos de reorganização na nossa casa planetária, temos sempre grandes transformações, de 28 mil a 28 mil anos. Por quê? Ele está querendo dizer que a cada 28 mil anos nós temos grandes transformações no nosso planeta Terra. Continua. Depois do período de 64 mil anos, tivemos duas raças na Terra, cujos traços se perderam, por causa do seu primitivismo. Então, o Homo lá, bem primitivo. Logo em seguida, podemos considerar a grande raça lemuriana como portadora de uma inteligência algo mais avançada. Após a raça lemuriana, em seguida aos 28 mil anos de trabalho lemuriano, propriamente considerado, chegamos ao grande período da raça Atlântida. Era outros 28 mil anos de grandes trabalhos, no qual a inteligência do mundo se elevou de maneira mais considerável. Achamos-nos agora, 1954, nos últimos períodos da grande raça ariana. Gente, não é o Caetano falando não, sabe? Quem puder ver, o Haroldo tem uma palestra chamada Apocalipse. Isso aqui, ele que fala. Ele que trouxe. Só segura apertado. Aí. Então, ele que nos traz, né? E é muito interessante isso aqui, porque é uma fonte, eu tenho uma fonte muito fidedigna. Emmanuel, Chico, e falando interessante para, na época, a LBV, até hoje, né? A LBV ela tem uma amplitude mundial. Né? Então é algo que tem muito fidedignidade. Então é algo para a gente se debruçar e entender. Quando a gente fala de um ciclo de 28 mil anos, cada 28 mil anos é uma raça, olha que coisa interessante. Nós temos a Terra, a gente pensa em rotação em volta do próprio eixo e translação em volta do Sol. Ela tem, no total, segundo os geólogos aí, 19 movimentos, 19 ciclos. E a gente só normalmente na escola só estuda esses dois. Tem desses ciclos da Terra que é muito interessante, que chama precessão dos equinócios. Olha só, cai nessa questão da verticalização do eixo. Nosso eixo da Terra, a Terra não é assim retinha, ela está mais ou menos a 20 e poucos graus
Esse movimento que ela faz aqui, ó, até voltar aqui no eixo dela, mais ou menos 28 anos. Dá em torno de 26 mil anos. E o Emmanuel vai falando que cada vez que faz isso, uma raça na Terra. Olha que interessante. Nós sabemos por que ele fala raça ariana. Raça ariana porque a gente não é objeto do nosso estudo aqui, mas a gente já viu falar dos exilados de Capela. Os 4 grandes raças que vieram de Capela e que foram, dentro dessas 4, né, ali os egípcios, os hebreus, os hindus e os arianos, foram os arianos que foram responsáveis para fazer a miscigenação em toda a Europa ali, e parte da Ásia. Então, por isso que a gente é raça ariana. Nós somos descendentes desse povo ariano. Então, esses 28 mil anos, dessa raça ariana, ele está dizendo aqui que está no fim. Qual que é a próxima raça? E quando que essa outra raça vem? Olha que interessante. Por isso que eu trouxe esse trechinho para vocês, para a gente poder refletir nos nossos estudos. Segundo ali, na continuidade, né? Se a gente pegar esses 200 mil anos e for dividir nos 28, nós vamos ter 7 períodos, 7 de novo, períodos de 28 mil anos. Vai dar 192 ou 198 mil anos. 7 períodos. Sendo que, no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, quando que viveu Adão? Olha que interessante. A resposta, vocês já devem ter visto no Livro dos Espíritos, aproximadamente 4 mil anos. Ora, 4 mil anos. 4 mil anos antes de Cristo, mais 2 mil anos, então viveu há 6 mil anos atrás. De que Adão que ele está falando? De um Adão, uma personalidade humana? Talvez até tivesse alguém que tinha esse nome de Adão. Mas está falando de uma raça. 28 mil anos dividido por 4, regra de 5, 7 mil anos. 4 mil anos atrás, Adão. Depois, 3 mil anos atrás, Abraão. E vem contando toda a história dos hebreus. Ano 0, Jesus. 2 mil anos depois, nós. Falta 1000 anos para dar 5 de 7. Esses 7 mil anos é um pedaço, é o quarto pedaço de um ciclo de 28 mil anos. Esses 7 mil anos está tudo que a gente tem na Bíblia, desde a Gênesis até o Apocalipse. Está nesse período de 7 mil anos. E os símbolos que nós temos dentro de todos esses livros bíblicos são os pequenos ciclos que nós temos no dia a dia. Olha que coisa interessante. Ah, Caetano, mas será que é o mesmo tempo que o nosso? Olha o que está lá no Salmos 90, salvo engano, na epístola de Pedro, na segunda epístola de Pedro, quando ele diz, representando o Salmo 90, um dia para o Senhor é 1000 anos. 1000 anos para o Senhor é um dia. Então o tempo divino é diferente do nosso tempo. Isso é importante para a gente saber aonde a gente se encontra. E vamos adiante, porque senão não vai dar tempo. Aí o tempo passa. Nós temos, eu esqueci de trazer. Nós temos um livro, acho que vocês também é um dos 10 principais livros da doutrina espírita, né? Que é Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Nesse livro, nós temos ali informações muito interessantes da história do nosso país no plano espiritual. Como que está sendo preparado o nosso país, Brasil, para ser coração do mundo e pátria do Evangelho. Quando a gente fala assim, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, a gente pensa que aqui vai reencarnar ou está encarnado só gente boa, né? É o contrário. Jesus não veio para os doentes. Ele sempre falou isso. Eu não vim para os são, vim para os doentes. Então, se é a pátria do Evangelho, é que vai estar cheio de doentes, não é? Não faz sentido? Mas não é esse tema que a gente vai trabalhar. A gente vai trabalhar aqui importante. No livro tem uma passagem muito interessante. Diz que em uma determinada época no século XVII, século XIX, cada nação do nosso planeta tem um mentor. Ou às vezes, quando a nação é muito pequenininha, junta algumas nações, tem familiaridade de povos e costumes, e tem um grupo que tem um mentor, um coordenador, sabe? Um diretor daquela nação. Ali no livro a gente fica sabendo quem que é o responsável, o coordenador espiritual do nosso Brasil. Ismael, aquele espírito que foi filho de Abraão, né, fora do casamento dele com Sara, sim, né, filho da
na época era escrava Agar, acho que é Agar, se não me engano, aquele Ismael, que deu o braço, digamos assim, depois mais tarde, de toda a doutrina islâmica, né, de Ismael. Então, esse espírito, ele é o diretor, coordenador espiritual do Brasil. Então diz que naquela época tiveram várias reuniões no mundo espiritual. Por quê? Porque algum tempo atrás, 1400 e pouco, antes dos europeus chegarem aqui no Brasil, Jesus esteve aqui em visita, junto com Ismael, e decidiu, está no livro lá, livro do Humberto de Campos, Brasil, Brasil, Mundo, Padre Evangelho, decidiu tirar a bandeira do Evangelho da Europa, principalmente depois das cruzadas, que deturparam totalmente o Evangelho do Cristo, e trazer para essa nova terra, Brasil. E o próprio Cristo fala para Ismael, aqui vai florescer a nova raça da humanidade. Nova raça? Como assim? Nós não somos todos humanos? Lembra ali das raças? Lemuriano, Atlantes, Arianos. O que virá depois de nós? É a lei de progresso. Uma raça talvez que tenha mais intuição, uma raça que esteja mais voltada para a espiritualidade, não sabemos, mas nós estamos nessa linha progressiva. E logo depois, isso foi em 1400 e pouco. Em 1821, está no livro, Ismael reúne então com os seus braços direito e esquerdo e todos os seus ajudantes no mundo espiritual em relação ao Brasil. E fala assim, está lá, escrito de forma literal no livro. Nós sabemos que vivemos o século do advento do Consolador. Quando que veio o Consolador prometido? Livro dos Espíritos, 18 de abril de 1857. E estava em 1821. Então, Ismael fala assim, nós sabemos que vivemos o século do advento do Consolador. Serão 100 anos que serão varridos por dor e sofrimento, que serão preparatórios dos outros 100 anos. O que ele está querendo dizer com isso? Olha que coisa interessante. Vamos pegar lá, 1857, mas ele não diz que é na data de 1857. Até mesmo porque quando os apóstolos perguntaram para Jesus quando que essas coisas aconteceriam, Jesus, que dia? Jesus, qual a resposta que falou? Do dia e da hora, nem o filho sabe, só o pai. Então, quando a gente vê essas coisas, 2012 vai acontecer isso, 2000 vai acontecer isso, e 2000 e não sei quanto vai acabar isso, a data limite é tanto, cuidado. Até mesmo porque a transição planetária, nós estamos envolvidos com ela. É um período, é uma época. Se esse processo vai ser mais rápido ou mais lento, vai depender de nós. Né? Então, cuidado com essa questão de data. Mas Ismael estabelece uma época, sabe? Vamos pegar metade do século XIX, 1850. 100 anos, 1950, mais 100 anos depois, 2050. Então, é interessante porque nós somos, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo inteiro disso. Os trabalhadores da última hora. Ora, se 1000 anos é um dia, segundo os Salmos e segundo Pedro, quanto que vale uma hora? Divide 1000 por 24. Vai dar 42 anos. 42. Vai dar na época que a gente está vivendo. Bem-vindos. Vocês, eu, nós somos os trabalhadores da última hora. Olha a nossa responsabilidade. Por que eu falo dessa responsabilidade? Vamos, aqui tem a gente, mas eu prefiro pegar o livro da Obras Póstumas, porque Obras Póstumas foi escrito 9 anos, mais ou menos, depois da morte de Kardec. Então não foi Kardec que é o autor do livro? Kardec tinha tanta mensagem, tanta informação, tanta anotação. Só para vocês terem uma ideia, ele escreveu as 5 obras. Escreveu as 5 obras do Pentateuco Kardeciano, mais o livro que é o Espiritismo, e a Revista Espírita, que é os bastidores de toda a codificação, e mesmo assim sobrou um monte. Aí os amigos dele lá da Sociedade Parisiense, mais a Émilie Bourdieu, que era a esposa dele, Bourdieu, o que fizeram? Foram selecionando várias dessas mensagens e está aqui.
É interessante que muitas dessas mensagens eram mensagens pessoais para o próprio Kardec. Então a grande diferença das mensagens que estão em obras póstumas, das que estão na codificação, é a questão da pessoalidade. As mensagens que estão aqui eram mensagens que eram para o próprio codificador. Por isso que muitas delas ele nem codificou, era coisa dele. E aqui a gente tem duas mensagens bem interessantes. A primeira que fala sobre a nova geração. Essa mensagem da nova geração, a gente tirou boa parte dela para fazer o último capítulo da Gênesis. Os tempos são chegados. E a outra mensaginha é sobre a regeneração da humanidade. Então me permita-me, não tem como, tem que ler alguns trechinhos. Senão a gente não vai conseguir entender. Nessa mensagem da nova geração, o Espírito que manda a mensagem para Kardec, ele começa assim: a terra vibra de alegria, o dia do Senhor se aproximou. Como? Dia do Senhor, linguagem apocalíptica. Quem que falava o dia do Senhor? Os judeus, os hebreus. Para eles, o dia do Senhor é aquilo que nós falamos, o dia do juízo final. Então quer dizer que esse Espírito está falando para Kardec que esse dia está chegando? É isso que ele está falando aqui. Mais adiante, na outra mensagem sobre a regeneração da humanidade, deixa eu levantar meus óculos. Os acontecimentos se precipitam com rapidez. Também não dizemos mais como outrora. Os tempos estão próximos. Dizemos-nos agora. Os tempos são chegados. Quais tempos? Tempo de acabar o mundo fisicamente? Não era isso que a gente acreditava até pouco tempo atrás? E ele continua: por essas palavras não entendeis um novo dilúvio, nem um cataclismo, nem um transtorno geral. Convulsões parciais do globo ocorrem em todas as épocas. Toda época a gente tem terremoto, tem maremoto, tem desencarne coletivo, tem de todas essas desastres sempre tiveram. Não estamos falando disso. Porque se ligam à sua constituição essas catástrofes. Mas esses não são sinais dos tempos. Então, ora, Caetano, mas você não estava falando lá, no sermão profético de Jesus, que ele falou que, quando os apóstolos perguntaram para ele quando que ia acontecer essa regeneração, esses tempos chegados, ele não falou que iria acontecer a escuridão do sol, a perda do brilho da lua, ele não falou que iriam cair as estrelas, Jesus não falou de aspectos físicos? Aí a gente tem que recordar, tudo que o Cristo nos falou é para o Espírito, não é para o corpo, é para o Espírito. Então, se a gente se prender na letra que está escrita, a gente vai fazer a interpretação do vocábulo. A gente tem que tirar o espírito da letra. Para analisar o momento que a gente está vivenciando. Eu vou pular aqui, gente, porque senão o tempo não vai dar. Isso aqui é coisa para mais tempo. Já vou direto, já vai para o final dos meus rascunhos aqui. Para analisar o momento que a gente está vivenciando. Deixa eu pegar vocês aqui. Mensagem de Joana de Ângeles. Ela deve ter uns 10 anos, essa mensagem. Através do Divaldo Franco. Chama a Grande Transição. Permita-me ler de novo, não tem como não ler. Opera-se na Terra neste largo período a grande transição anunciada pelas Escrituras e confirmada pelo Espiritismo. Isto porque os espíritos que o habitam, ainda caminhando em faixas de inferioridade, estão sendo substituídos por outros mais elevados que o impulsionarão pelas trilhas do progresso moral, dando lugar a uma era nova de paz e de felicidade. Os espíritos renitentes na perversidade, nos desmandos, na sensualidade e beleza, estão sendo recambiados lentamente para outros mundos inferiores. Por outro lado, aqueles que permaneceram nas regiões inferiores estão sendo trazidos à reencarnação, para modificar esses hábitos infelizes deles. Caso se oponham às exigências da evolução, também sofrerão um tipo de expurgo temporário,
para regiões primárias entre as raças atrasadas. Olha o que Diógenes está falando para nós. Manuel Filomeno de Miranda. Nós temos os 4 livros dele, Transição Planetária, de 2010. Nós temos Amanhecer de uma Nova Era, de 2012. Perturbações Espirituais, de 2015. E o último, No Rumo do Mundo de Regeneração, agora de 2019 2020. Esses 4 livros, Manuel fala sobre essa transição planetária. E eu peguei um outro trechinho bem curtinho aqui para vocês, que ele diz assim: eis, portanto, que vem ocorrendo nos dias atuais. Olha lá, o que está acontecendo hoje. As dores atingem patamares quase insuportáveis, e a loucura que toma conta dos arraiais terrestres tem caráter pandêmico. Vocês acreditam que ele está com razão? Ou não? É isso mesmo? As dores estão insuportáveis? E loucura por todos os lados? Ao lado dos transtornos depressivos, da drogadição, do sexo desvairado, das fugas psicológicas espetaculares, dos crimes estarrecedores, do desrespeito às leis e à ética, da desconsideração pelos direitos humanos, da desconsideração pelos animais e pela natureza, chega-se ao máximo de desequilíbrio, facultando a interferência divina a fim de que se opere a grande transformação de que todos temos necessidade urgente. Será que etapa? Eu não sei dizer para vocês que etapa que a gente está na transição planetária, mas a gente tem uma ideia de que nós estamos no meio de todo esse processo. Contribuindo na grande obra da regeneração da humanidade, espíritos de outra dimensão estão mergulhando nas sombras terrestres, a fim de que, ao lado de nobres missionários do amor e da caridade, da inteligência e do sentimento, que protegem os seres terrestres, possam modificar as paisagens aflitivas, facultando o estabelecimento do reino de Deus nos corações. No livro Amanhecer de Nova Era, ele continua falando isso. E esses dois aqui se entrelaçam muito. Fala muito do ataque das sombras, desses espíritos que ele diz que estão abrindo-se as porteiras do plano espiritual, espíritos da época ainda dos bárbaros, espíritos da época das cruzadas, espíritos da época da Inquisição, espíritos onde na maldade e a crueldade eles tiveram que ser retidos no mundo espiritual para não atrapalhar a evolução que nós tivemos aqui, desde a Revolução Industrial, desde a Revolução Francesa até os dias de hoje, do Iluminismo para cá. Eles estão lá desde a Idade Média, para que a gente pudesse chegar a esse avanço tecnológico. Só que ao mesmo tempo que, por exemplo, nós temos tanto avanço na medicina, nós nunca tivemos tantas doenças físicas, psíquicas. Ao mesmo tempo que a gente tem um avanço tecnológico tremendo na agricultura, no agro, nós nunca tivemos tanta gente passando fome no mundo. Por que motivos então que a gente tem uma evolução e no outro lado moral a coisa parece que retroagiu, voltou para trás, parece que está pior do que algumas décadas atrás? Não é essa sensação que muitas vezes nós temos? Então ele está querendo dizer que faz parte do processo. Aí agora Caetano, análise do Caetano. Esses espíritos então foram abertas as porteiras, estão aos milhões aqui, estão. Esse livrozinho aqui, o primeiro da transição planetária, vem um ser iluminado de um outro órgão que precisa de 2 médios no mundo espiritual para ele se manifestar dentro de um tubo. Porque a psicosfera do plano espiritual da Terra não era suficiente para ele conseguir se manifestar. Tal a evolução dele. E ele relata que estão vindo. Eu acredito que deve estar vindo de outros orbes também. Ele está falando de um único orbe, que ele chama de Alcione, na constelação de Touro, se eu não me engano, lá nas Pleiades. Está ali mais ou menos 300 e poucos anos-luz do nosso planeta. Diz que esses espíritos estão vindo, alguns, não, aos milhões. Aos milhões.
E é interessante que ele fala o seguinte, depois, no amanhecer de uma nova era, vai falar que em todas as colônias espirituais do planeta Terra estão sendo feitos verdadeiros, como se fosse... Até o final eu me acerto, né? Como se fosse verdadeiros habitats específicos para que esses espíritos que estão chegando de lá, que são mais evoluídos do que o nosso planeta Terra, sim, eles não têm passado delituoso, que já evoluíram, então não tem que ficar pagando aqui expiação aqui no planeta Terra. Eles são superiores, deixa bem claro, não são superiores, são mais evoluídos, sabe? E vão aos milhões. Isso 2010 e 2012. Então é como se abrisse as porteiras e tudo que tinha de espírito cruel e malvado, digamos assim, no mundo espiritual, está tendo a oportunidade para que, junto com esses espíritos que vão reencarnar, já estão reencarnando, mas o grosso vai reencarnar, vão realmente ter a oportunidade de se modificar, se transformar. E se não se transformar? Vamos lá de novo em Kardec. Olha que interessante. A geração atual desaparecerá gradualmente, e a nova lhe sucederá igualmente, sem que nada seja mudado na ordem natural das coisas. Tudo se passará, pois, exteriormente como de hábito, com esta única diferença, mas essa diferença é capital, de que uma parte dos espíritos que aí se encarnam, nela não se encarnarão mais. Numa criança que nasça, um lugar de um espírito atrasado e levado ao mal, que nela estaria encarnado, será um espírito mais avançado e levado ao bem. Trata-se, pois, bem menos de uma nova geração corporal do que de uma nova geração de espíritos. A nova geração, devendo fundar a era do progresso moral, se distingue por uma inteligência e uma razão geralmente precoces, unidas ao sentimento inato do bem e das crenças espiritualistas. E um pouquinho mais à frente ele continua assim, Infelizmente, a maioria, desconhecendo a voz de Deus, persistirá em sua cegueira, e sua resistência marcará o fim do reino por lutas terríveis. Em seu desvio, eles mesmos correrão para a sua perda. Levarão à destruição que engendrará uma multidão de flagelos e de calamidades, de sorte que, sem o querer, apressarão o advento da era de renovação. E como se a destruição não caminhasse bastante rápida, preste atenção, ver-se-ão suicídios se multiplicarem, numa proporção inaudita, até entre as crianças. A loucura jamais terá ferido o maior número de homens que serão, antes da morte, riscado do número dos vivos. Olha o que acontece. Aí a gente vai começar a entender. Quando Cristo fala, as estrelas cairão, o sol perderá a sua luz, a lua perderá o seu brilho. Alguém que já passou por depressão? Quando tudo parece que é cinza, quando parece que a gente não vê luz no fim do túnel, esse blackout do sermão profético de Jesus não é físico, é íntimo. Uma pessoa que chega, quando nós chegamos nesse ponto, tudo escurece, nada tem brilho, nada tem luz, a gente não consegue nem olhar para o céu para ver as estrelas. Jesus está falando para nós nesse sermão profético que a gente tem que mudar o nosso íntimo. É ali que está sendo feito e tem que ser feito a transição planetária. Eles deixaram bem claro, não é algo físico, a transição planetária é íntima, é dos nossos corações. Se nós não trabalharmos o sentimento, a gente não passa na prova. Olha que coisa interessante. E nós ficamos aí anos, décadas e séculos, como eu na minha infância, olhando aquele slide do pessoal indo para o fogo do inferno,
imaginando que aquilo era a transição planetária, era o dia do juízo final. Não. O convite do Cristo, o chamado do Cristo, é para cada um de nós em particular. São bilhões e bilhões de pessoas encarnadas e desencarnadas no planeta, e o Cristo chama cada um no seu coração. Lembra da passagem do início do nosso estudo, do profeta, do sacerdote Anã? É uma conversa magnífica. Quando Anã chega para o Cristo e pergunta: Galileu, o que tu fazes aqui em Jerusalém? Jesus olha para ele: passo por Jerusalém para instaurar o reino de Deus na terra. Imagine um sacerdote, com todas as suas exterioridades mundanas, com todo o seu poder, encontra um ser humilde, Galileu, e a pessoa responde nessa sabedoria para ele. Ao mesmo tempo que ele ficou irritado, ele se sentiu atraído. E pergunta para Jesus: o que você entende, Galileu, por reino de Deus? E ele responde: o reino de Deus é a obra divina. Onde? Nos corações humanos, nos corações do homem, na linguagem de Humberto de Campos, ou colocando ali como todos os gêneros. É a obra divina no coração dos homens. Então o reino de Deus não é isso que vai vir do céu. O reino de Deus acontece dentro de cada um de nós. E aí o sacerdote, na sua arrogância, ele pergunta para Jesus, dando risada, quase gargalhada: e para você fazer esse reino de Deus, por acaso você tem a ajuda de algum príncipe? Olha, a visão pequena, mundana. E nós quantas vezes não perguntamos isso? Será que quando eu estou passando a dor, eu quero a ajuda do quê? Não, eu quero um ser superior que venha e me tire essa dor. Eu quero um ser superior que venha e que possa fazer um milagre na minha vida. Será que a gente não tem Anã dentro de nós também? E Jesus olha para ele e fala assim: os meus discípulos virão de toda parte. Aí Anã ficou pulando nessa altura. Como assim discípulos vêm de toda parte? Não vai ter ajuda de príncipe? Não vai ter nenhum poderoso para te ajudar? Aí ele debocha mais ainda de Jesus. Você já viu uma estátua perfeita com fragmentos de lama? Olha, chamando os discípulos de Deus de lama, de barro, sujeira, de nada. Será que quantas vezes a gente não desconfia também da própria doutrina espírita? Às vezes deixa de acreditar, principalmente quando as dores batem nas nossas portas, a gente se sente, ou às vezes a gente fica se sentindo como se fosse lama, sabe, quando a gente estivesse numa região pantanosa. E sabe o que o Cristo responde para ele? Esse sacerdote: o mármore mais perfeito, o mármore mais extraordinário é o mármore do sentimento. E o cinzel mais perfeito é o da boa vontade. O cinzel, entenda-se, uma talhadeira, um formão. Sentimento e boa vontade. Não é pérolas, não é diamantes, não são coisas físicas, está dentro de nós. E Anã aí meio já desconcertado, já quis até pegar ele pelo pé. Ah, quem és tu? Por acaso você conhece Roma e Atenas? Como se conhecesse Roma e Atenas. O que é Roma hoje? O que é o Império Romano, todo poderoso? A civilização grega, magnífica naquela época. Espíritos que passaram e foram. E o Cristo olha para ele e fala: eu conheço o amor e a verdade. Numa mensagem dessa, o Cristo diz para nós a chave que nós temos que utilizar para esse momento crítico que nós estamos passando, mas necessário. Sentimento, boa vontade, amor e verdade. É isso que eu chamo. E Ele nos chama no dia a dia para desenvolver isso. E às vezes a gente trabalha igual um louco no dia a dia e não percebe que eu não estou desenvolvendo isso. O Arthur Valadares, o nosso confrade que faz palestras pelo Brasil afora, ele se distingue o trabalho. É muito interessante. Ele fala de trabalho, ação,
e trabalho-serviço. Ele diz assim que o trabalho-ação desenvolve o trabalho propriamente dito. Mas para desenvolver o trabalhador, precisa do trabalho-serviço. E ele faz a distinção. Ele diz que o trabalho-ação é aquilo que a gente faz, cansa, mas faz, mas fica na horizontalidade. É o trabalho que não faz eu ir para a verticalidade para Deus. Olha que interessante. E ele dá um exemplo bem interessante, o Arthur. Ele fala que na obra Obreiros da Vida Eterna, tem André Luiz chega, se eu não me engano, com Silas. E ali, na hora que ele chega, tem um médico trabalhando numa colônia, na verdade, num pronto-socorro espiritual. E o médico trabalha. E o André Luiz se sintoniza com ele, porque o André Luiz também tinha sido médico. E o André Luiz começou a perguntar: poxa vida, você está aqui quanto tempo? Eu estou aqui há 50 anos. Nossa, 50 anos e não sai? Mesmas ações? Não progride? Aí nisso, chega no local a mãe, se eu não me engano o nome dele é Gotusco, o nome é bem esquisito esse médico. Chega a mãe e começa a conversar com o filho. A mãe vendo uma colônia mais iluminada, ela é um ser mais iluminado. E nessa conversa com o filho Gotusco, e o André Luiz ali de butuca só ouvindo, ela dá um verdadeiro puxão de orelha nele. Ah, Céu, você aqui é meritório? Todo esse auxílio que você faz o tempo todo? Sim. Sim, isso é meritório. Mas você não está olhando para o teu coração. Por quê? Porque ele tinha problemas familiares. Ele tinha problemas do passado. Que aquelas ações que ele fazia todo igual um maluco era para fugir do verdadeiro problema que estava dentro dele. E é isso a gente não faz muitas vezes? Às vezes a gente trabalha igual uns malucos para fugir dos nossos problemas mais íntimos, porque a gente não quer olhar para dentro de si. A gente tem medo. E o problema está lá dentro. E se eu não tirar, eu não vou estar apto a ter a veste nupcial, como dizia na parábola do Cristo, para adentrar no mundo de regeneração. Eu tenho que vestir em mim. Eu tenho que cuidar disso. No livro Ação e Reação do André Luiz, tem uma passagem interessantíssima, que é aquela passagem onde o irmão mata os outros dois irmãos, e o filho dele está, naquele momento, quando chega André Luiz e Silas, ele está ali sendo obsidiado pelos dois tios que morreram, de forma injusta. Não vou entrar nesse mérito aí, vamos falar daquele momento. Naquele momento chega, um desses irmãos chega, o obsessor, e o André Luiz fica estupefato. Porque esse obsessor dá uma aula sobre obsessão para ele que ele não tinha tido em nenhum lugar do nosso lar. Fala mais ou menos assim: nós somos obsessores, somos culpados? Culpados são vocês. A gente simplesmente fica aqui do ladinho, ó, de cada um de vocês, examinando 24 horas por dia as tuas ações, as ações de cada um. E ali a gente consegue ver qual que é o desejo central de cada um. A gente só joga gasolina e ateia fogo no desejo central. E ele continua. Qual que é o desejo central, por exemplo, de alguém que só quer ser usurário, só pensa em dinheiro? O desejo central dele é uma ganância, é uma ambição. Eles vão lá e instigam, ganância e ambição. A pessoa é uma pessoa realmente que cruel, sabe, má, tem prazer de ver as pessoas realmente se dando mal. Eles vão lá e olham, o desejo central dele é uma maldade. Eles estão querendo dizer que esse desejo central todos nós temos. E aí, André Luiz tinha lição. Poxa, se a gente olhar, no lugar do obsessor ficar nos observando, nós observamos qual que é o nosso desejo central. Aí a gente vai conseguir transformar. O meu desejo central será qual que é? Tem de todos os tipos. O desejo central daquelas pessoas que realmente amam é o desejo central de anjos. Nós será que estamos nesse nível? Então a gente tem que parar e analisar qual que é o nosso desejo central e trabalhar em cima desse desejo central. Isso é fundamental para a gente se transformar e ter a chave. Na verdade,
a chave para esse mundo de regeneração é a gente trabalhar esse nosso desejo central. Porque ele acaba fazendo a gerência de todos os nossos demais desejos. Se eu sou uma pessoa que tenho como desejo central, por exemplo, uma questão de um sexo desvairado, a minha vida gira em torno disso. Se o meu desejo central é eu estou num nível que eu tenho uns vícios de drogadição, eu sou capaz, às vezes, e a gente vê isso no dia a dia, de matar um pai e a mãe para poder pegar o dinheiro e ir lá comprar droga. Gira em torno disso. Obviamente estou olhando lados mais radicais, mas todos nós temos esse desejo central. E ele faz esse convite. Vamos analisar e vamos transformar. Que essa é a chave. Aí vem nosso Mestre Jesus e nos traz a mensagem. Não turbeis os vossos corações. Crede no Pai. Crede também em mim. E é um convite. Convite para a gente, de uma forma íntima, se afastar muitas vezes. Sabe? Entrar numa calmaria. Olhar para o nosso sentimento. Olhar para o nosso pensamento. E ter a certeza que nessa sintonia, Jesus nos cura. Diretamente? Não, Ele é o intermediário para que a gente promova a nossa. Observemos esse desejo central e permitamos que esse Cristo, não esse Cristo simbólico das Escrituras, mas esse Cristo vivo, que realmente nos convida para uma vida de sentimentos mais nobres, possa adentrar dentro de nós. Porque essa é a chave de transformar o desejo central de cada um de nós. Essa é a nossa missão, de trabalhadores da última hora. Porque se a gente não se transformar, como que eu vou participar da transformação de quem está ao meu lado? Fica para a gente pensar, para poder orar. Infelizmente, tem mais coisa para ler, mas em outro momento. Muito obrigado a todos. Que Jesus ilumine cada um de nós em nossos corações.